Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã eu gostaria de estar meditando com você sobre a justiça do cristão. O nosso texto base, Mateus 5, 17 e 20, ainda estamos no Sermão do Monte. E lá Jesus começa a definir a natureza dessas boas obras em termos de justiça. Jesus fala a respeito do relacionamento entre o Novo e o Antigo Testamento, entre o Evangelho e a lei. O conflito de Jesus, entre Jesus e os escribas e fariseus, a questão da justiça é central porque os judeus atribuíam justiça a si mesmos devido à grande importância que davam à lei de Moisés. Jesus diz que no reino de Deus sua justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Mais chocantes ainda são as palavras de Jesus concernentes à lei de Moisés. Afirmou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, ou seja, fazê-la completa. A obediência à lei é válida tanto nos dias de Jesus como nos dias de hoje, e cada um de nós é chamado para entender a lei, sua função e como podemos inseri-la em nossas vidas. Primeiro ponto, a lei e o cristão. Mateus 5,17. Eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Os judeus estavam preocupados com a atitude de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Por causa disso, Jesus declarou com veemência: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Qual é a atitude em relação ao Antigo Testamento? Você acha, por exemplo, que os 10 mandamentos não são mais relevantes para os dias de hoje? Este ensino que quer reduzir as exigências da lei é muito comum em nossos dias e faz parte da nova moralidade. Ele não nos ensina a sermos mais escrupulosos na observância literal, mas a penetrar na verdadeira vontade de Deus entronizada na lei, segundo o comentário de R.T. France. O relacionamento deste cumprimento espiritual com o cumprimento literal da lei por Jesus Cristo forma a base da justiça do cristão. Segundo, a lei e o cristão. Mateus 5,19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos. O cristão deve obedecer à lei. O fato é que todos os mandamentos foram dados por Deus para serem observados, para serem guardados. O cristão deve ensinar a lei. Aquilo que é dado para você, você tem que compartilhar, você tem que dividir com as pessoas que estou ensinando pela minha vida. Será que eu acho que os 10 mandamentos são antiquados para os dias de hoje? Não adulterarás, para muitos crentes que praticam relações sexuais antes do casamento, não é mais válido. Também acham que é permitido hoje em dia todo mundo ter um caso fora do casamento. Não furtarás, não tem sentido na escola ou faculdade onde todo mundo furta as respostas de um colega. A obediência à lei de Deus era a grande paixão da sua vida, mas a justiça do crente é maior porque é a justiça do coração. A justiça dos escribas e fariseus era algo exterior e formal, muito diferente da nossa, quando Davi declara lá: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Só a pessoa que experimentou o novo nascimento pelo Espírito tem condição de obedecer fielmente à lei do Senhor. O cumprimento da lei pelo cristão deve ser visto à luz da justiça de Deus na vida do cristão. Todos nós somos chamados por Cristo a cumprirmos a lei. O grande mistério da cruz é o poder de Deus em restaurar homens pecadores inúteis a Deus, em homens valorosos para o seu reino. Pelo sofrimento de Cristo, nós recebemos não somente o direito de filhos, como a própria natureza da justiça de Deus em nós. E Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. O homem que se achega a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, morre para os pecados e passa a viver para a justiça de Deus. Lá em 1 Coríntios 1,30, você vai ler e vai meditar lá, o mais impressionante é que a Bíblia nos chama claramente de possessão de Deus, do Deus de justiça. E novamente a Bíblia fala para nós, lá em Efésios 4, nós temos que nos revestir do novo homem, criado em justiça e retidão procedentes da verdade, que é a palavra, que é Jesus. A conversão estabelece uma nova vida, esta criada completamente por Deus. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1,11. A justiça de Deus foi plantada em nós para que pudesse dar frutos de justiça. Nós precisamos, as pessoas precisam olhar isso e ver isso em nós, essa justiça em nós, acontecendo na nossa vida, no nosso procedimento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos relacionar com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Isso precisa fazer parte de nós, precisa ser algo de nós, precisa ser um pedaço de nós. A justiça do cristão é a luz que não se pode esconder, é o amor que não se pode apagar. Nós precisamos sermos luz. A nossa luz precisa estar, a luz da justiça precisa acontecer, precisa brilhar na vida de pessoas. A nossa vida precisa ser um livro aberto, as pessoas estão nos lendo, meu querido. E a justiça de Deus precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ainda hoje respeitar os mandamentos. Vivermos dentro da estrutura que Deus planejou para nós. Em 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A esperança cristã descansa na convicção de que o mundo futuro será um mundo de justiça perfeita em bondade e amor. Já que os novos céus e a nova terra serão o lar da justiça, nós devemos começar a nos sentir em casa desde já. David Atton. A justiça do cristão é o cumprimento da lei de Deus. Tudo se resume nesse propósito. Que você meditasse nesse lembrete. A justiça do cristão é o cumprimento da lei de Deus. Terceiro ponto, a lei e a justiça do cristão. O texto de Mateus 5 deve ser entendido de forma dupla. O cumprimento da lei foi sim literal. Mas e nós? Nós devemos vivê-la e ensiná-la corretamente até o final dos tempos? Nós precisamos verdadeiramente deixar as pessoas visualizar e ver isso em nós. Agora, o cumprir da lei é feito a cada dia por cada cristão que se entrega humildemente ao seu Senhor em obediência e reverência. Não é uma questão de abolir ou diminuir ou até extinguir a lei. O cristão deve compreender que Jesus, quando ele veio e cumpriu a lei, e ele transformou em 2 mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Nós vemos nesse amar o próximo a si mesmo subentendido 2 mandamentos. Se nós não nos amamos, nós não temos condição de amar o nosso próximo. E continua a mesma dificuldade em seguir fielmente os mandamentos e a justiça de Deus se cumprir na nossa vida. Porque não é fácil amar. Não é fácil amar. Os 10 mandamentos lá da lei foram resumidos nesses 2 mandamentos e continuam com a mesma dificuldade de nós cumprirmos. Mas agora é algo que depende de nós, de cada um, é individual. O cristão justificado e produtor do fruto da justiça deseja, anseia, busca e aprende a lei de Deus, mas não é mais uma lista de mandamentos. Para concluir, nós devemos avaliar a nossa visão sobre a lei de Deus. Se Cristo a cumpriu e nos comanda a cumpri-la, nós devemos fazê-lo cônscios de que nós temos recebido de Deus tudo o que precisamos para amarmos esta lei, vivermos na justiça de Deus e produzirmos frutos de justiça a cada dia
ao nosso redor. Relacione como você pode produzir frutos de justiça na sua área de influência e compartilhe com alguém na igreja. Viva, meu querido. É o que nós gostaríamos de deixar para você nesta manhã. Fruto da justiça. A justiça de Deus precisa acontecer na tua vida. Gostaria de te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.